Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Como sempre, né, família? A mesma tática dos imperadores romanos continua até os dias de hoje: pão e circo. Naquela época, quando Roma estava em expansão, e aí eles cobravam mais e mais impostos para fazer mais estradas, para invadir outros lugares, e as pessoas já não aguentavam pagar, já estava no limite. E aí quando o governo, o imperador, sentia uma chance de haver alguma revolta popular, ele dava pão e circo para as pessoas. Colocavam lá os gladiadores, pessoas ali para se matarem. E aí, enquanto aquele espetáculo rolava, dava pão. Então é o famoso pão e circo. Hoje em dia a coisa não mudou. Tá a maior discussão sobre a Copa América. Muitas pessoas, Davi, fala sobre isso. Então não vou citar porque foi muitos e-mails mesmo, porque esse assunto tá na boca do povo, tá na boca da mídia. Os que defendem o governo dizem, olha, é hipocrisia falar contra a Copa América, já que houve o Brasileirão, já que está havendo os campeonatos estaduais. E os que são contra dizem que é um absurdo. A gente vai chegar nesse ponto aí. Mas primeiramente, você precisa entender o que aconteceu no Brasil. É preciso um olhar desperto para entender a situação que a gente se encontra. Em primeiro lugar, quando as pessoas acostumaram com a internet, quando a internet de fato se popularizou no Brasil, que isso aconteceu há poucos anos, que de fato praticamente todas as pessoas têm, a grande maioria, a gente imaginou que ia haver um despertar. Com aquela história do povo descobrir o que de fato era o PT, a gente pensou, e até foi anunciado isso na mídia internacional, que o gigante acordou. Quem lembra disso? Né? Aquilo ali deu muito orgulho a todos nós. Olha, o gigante despertou, as pessoas agora estão vendo os absurdos que rolava ali, mas o povo estava adormecido e graças à internet todo mundo acordou. Mas eu percebi que aquele movimento, ele não era um movimento legítimo, porque ele estava sendo incentivado pelo outro lado que não estava no poder. Esse outro lado é que estava levando as pessoas na rua, esse outro lado é que estava incentivando que todos aqueles movimentos fossem feitos. As pessoas chegaram ao ponto de perceber o que a Globo era, isso se demonstrou no Ibope dela, ela caiu muito, né? Essa empresa que sempre manipulou, sempre foi a favor de coisas ruins para o povo, foi sempre a favor dela mesma. E aí as pessoas começaram a tirar fezes no carro, no prédio da Globo, depredar os carros, fazer vergonha aos repórteres. E muita gente dizia, não, agora já era, o povo despertou, não tem como voltar atrás. E eu percebia que não era bem assim. Não era sendo pessimista, né? Muita gente até dizia, porque vocês, conspiracionistas, torcem pelo pior, senão vocês não vão ter o que falar. Eu digo, não é isso, irmão, porque como é que as pessoas podem estar despertas, perceberam o que é o governo, perceberam o que é a Globo e vão lotar os estádios de futebol. Eu lembro da repercussão negativa que deu aquela fala do Ronaldinho, né? O fenômeno, dizendo que não se faz Copa do Mundo em hospitais. E as pessoas ficaram revoltadas e não, como é que ele fala uma coisa dessa? Massacraram o cara. Mas ao mesmo tempo que fizeram isso, dando a ideia que despertaram, elas foram lotar os estádios de futebol, que era cobrado o ingresso uma fortuna, e foi feito com o dinheiro delas mesmo. Cobrava-se uma fortuna e elas foram lá encher a casa. Aqueles que não puderam ir, fizeram a audiência da Globo estourar. Não foram pro estádio, mas assistiram em casa. Então como é que a pessoa pode dizer fora a Rede Globo e ficar sintonizando no canal? Como é que a pessoa pode dizer, esse estádio foi feito com meu dinheiro, é um absurdo, eu quero de volta, e ir lá pagar o ingresso para assistir? Então a gente via que não havia um despertar de verdade. A própria Dilma ainda usou isso como argumento. Ela disse, se as pessoas não quisessem Copa do Mundo, elas não estariam assistindo jogos, elas não estariam nos estádios de futebol, lotando. Então, meu irmão, dava para ver, e hoje fica comprovado isso, que as pessoas nunca despertaram. Aquilo ali foi um movimento ilegítimo, influenciado pelo outro lado, que falou as verdades. Cada vez mais que a gente vai analisando como o sistema age, você vê que ele fala muitas verdades. Agora eles usam essas verdades distorcidas, tiradas muitas vezes de contexto, para apoiar a própria ideologia. Então, uma tática esquerdista, e esse governo tem usado muito, que mostra que esse governo nunca foi de direita, assim como eu disse, eu não incentivei ninguém a votar nele. Nós fizemos campanha para o Cabo Daciolo. Percebemos que de fato era Bolsonaro a um alto custo. Ele traiu todas as ideias que ele tinha. Aquele Bolsonaro do começo, deputado, que eu apoiava, esse mudou totalmente da água para o vinho. E aí, a tática esquerdista sempre foi, acuse-os do que você mesmo é. E o governo tem feito isso. Quando começou as primeiras críticas, por conta do governo aceitar
a Copa América. Ainda não está decidido que realmente vai ter, mas está encaminhando, tudo está sendo encaminhado para isso. O governo disse que isso é uma perseguição, porque os direitos de exibição dos jogos passou da Globo para o SBT. E aí as críticas, segundo o governo, na visão do governo, estão vindo de pessoas que estão se sentindo prejudicadas, repórteres, a grande mídia. Vamos dizer que a Globo esteja encabeçando o movimento, porque ela ficou de fora, né, dos jogos. Mas isso é uma verdade, mas não é esse o problema. Então você veja que essa tática de usar uma verdade para contar uma mentira, ela é muito usada por esse governo. E acuse-os do que você é. Aí ele disse, estão só preocupados porque vão perder dinheiro, estão só preocupados porque não vão exibir, vão perder audiência. Mas na verdade quem está interessado nisso é o próprio governo. Eu quero que você veja essa imagem. Esse é o ministro das Comunicações e é casado com a patricinha do Silvio Santos, a Patrícia Bravanel, a Patricinha, a principal herdeira de Silvio Santos. Ela é casada com o ministro da Economia do senhor excelentíssimo presidente Bolsonaro. Então essa pergunta de, tão interessado apenas em dinheiro, na verdade deveria ser feita a ele, essa acusação deveria ser feita a ele. Porque eu sinceramente, família, considero toda a mídia podre, toda ela, SBT, Rede Record, alguém mais podre do que o Pedindo Mais Cedo, por exemplo. A Globo, vamos dizer que é o maior deles, é o cabeça, mas continua todos os outros sendo podre igualmente. Nenhum está interessado de fato no bem do povo. Cada um só procura o melhor lado para si mesmo. Então não tem essa de que, é porque quem tem que estar preocupado com isso é quem trabalha, quem ganha dinheiro com imagem. A gente não ganha dinheiro com isso. Quem ganha é eles, a mídia. Então se o jogo vai passar na Record, na Bandeirantes, no SBT, não interessa. O que interessa de fato para você, e deveria interessar o governo, se ele realmente não tivesse ganhado nada, né? Não tivesse ganhando nenhum dinheirinho por fora, nesses contratozinhos que eles fazem ali entre eles, se de fato o governo não tivesse ganhando nada, ele deveria estar preocupado com essa nova cepa. Países como os Estados Unidos, por exemplo, se você assiste algum youtuber, né, que faz blog no meio da rua, você vê que tá rolando as raves, tá tendo as festinhas de novo. A vida está voltando ao normal nos Estados Unidos. E em diversos países isso acontece. O nosso continua do mesmo jeito por culpa do governo. Fez carnaval quando não devia ter feito, ignorou todos os avisos, incentiva o povo a se aglomerar. E hoje mesmo, as notícias que chegam aqui em casa, eu mesmo fico com medo, fico às vezes arrepiado. Porque cada vez pessoas mais e mais próximas da gente aqui, da família, têm tido a vida ceifada por esse mal terrível. Vocês não se espantem se qualquer dia eu chegar, gente, peguei. Eu sinceramente tenho muito medo que isso aconteça. Tenho me isolado, tenho procurado evitar aglomerações. Mas é difícil porque cada vez mais o número de contaminados tem aumentado. A cidade aqui não tem mais leito, tá da mesma forma como no começo. E aí você vê o governo, tanto um lado como o outro, os dois lados, né, promovendo aí manifestações. E o grande problema da Copa América, que chegou a hora agora de a gente falar justamente disso, qual é a diferença? Por que é que pode essa hipocrisia, né, que os bolsonaristas dizem? É uma hipocrisia, porque fizeram o campeonato estadual, fizeram o nacional, e por que é que não pode a Copa América? Bom, não pode porque esse é um evento internacional. Você imagina uma final de Brasil e Argentina se não vai ter Argentina aqui querendo assistir. Ou seja, você está promovendo o turismo em uma hora que você deve justamente proteger o seu povo. Imagine uma final em países que estão com índice de contaminação lá em cima e essas pessoas vindo para cá assistir o jogo. E irão entrar no país, você não tenha dúvida. Em momento nenhum isso aqui foi fechado como se deveria. É o que eu dizia desde o começo. Você pega os vídeos, estão aí ainda, não há alguns, né? Que eu dizia, como é que pode fazer isolamento com as pessoas que estão boas e deixa as que estão fora contaminadas vindo para cá? Eu questionei muito esse ponto. Mas continua desse jeito e ponto final. Então, meu irmão, não dá para você comparar um campeonato estadual, que vamos dizer lá, um Náutico contra Sport, São Paulo contra Palmeiras, que vai interessar os estados ali. Pessoas nascidas e criadas aqui mesmo. Agora, quando você traz Brasil, Argentina, Venezuela, isso, aquilo, meu filho, aí você está promovendo um evento internacional.
e arriscando a trazer essas cepas que cada vez você está vendo aí, principalmente essa do fungo negro, cada vez mais próxima de nós. Só vê os estados, ó, primeiro caso confirmado aqui, ó, mais um ali. Quer dizer, estão trazendo isso para o Brasil e as autoridades que deveriam tomar alguma providência não estão nem aí. Então isso é ou não é agir contra o próprio povo, meus irmãos? Nós, repito, já poderíamos estar voltando à normalidade. Mas o governo apostou mesmo na imunidade de rebanho. Isso ele deixou bem claro no começo. Não, vamos e quem pegar, pegou. É o preço. Ele deixou isso claro desde o começo. Não é à toa que ele leva aquele nomezinho que eu prefiro não repetir aqui. Mas se você levar essa ideia em consideração, vamos deixar todo mundo pegar e quem se for, se foi. Aí você realmente vai concordar com isso. Então isso não se trata de querer sabotar o governo, que é uma tática da Globo, que é isso, que é aquilo. Isso aí só interessa às mídias. Eu não sou ministro da comunicação, eu não sou casado com a filha de Silvio Santos. Eu não vou receber nenhum dinheiro por fora se o negócio for um sucesso. O que eu tenho que estar preocupado é se essa nova cepa vai entrar no meu país. E qualquer evento que promova o turismo dentro do nosso país em uma hora dessas tem que ser considerado uma ação criminosa, como de fato é. Então, meus irmãos, aqui eu falo a verdade nua e crua. São poucas as pessoas que gostam de ouvir. Elas preferem essas mentiras. Olha, não, mas nós estamos despertando. O movimento revolucionário começou. Quem ainda é bolsonarista ainda hoje pensa nisso. Não, mas o cara tá contra, ele tá tentando. Ele não tá tentando nada, ele tá usando a mesma tática da esquerda. Às vezes a gente nem sabe de quem tá falando, porque é tão parecida as ações desses caras. Se você for ver as ações, se você não for ver quem fez, o nome do cara lá que fez, você não sabe se foi esquerda, se foi direita, se foi centrão, porque eles agem da mesma forma, traindo sempre o povo, vendendo literalmente as nossas vidas, colocando um preço nela. Então, meus irmãos, compartilhe esse vídeo, mostre para mais alguns. A gente aqui não tem nossos políticos de estimação, ao contrário, a gente é atacado por todos. Então eu gostaria que você divulgasse esse vídeo, falasse para mais um amigo, porque o povo precisa entender essa verdade e o porquê que essa Copa América vai ser uma das piores coisas que pode vir para o Brasil, assim como foi o carnaval, como eu avisei. Finalzinho de 2019 eu digo, não pode haver carnaval, esse mal que está lá na China vai vir para cá. E as pessoas ridicularizando, tinha velho da Havan dizendo que era impossível, que na Europa é porque era frio, aqui não ia vir porque é muito quente, porque o povo toma banho de lama, não é? Vocês lembram disso? Eu mostrei esse vídeo aqui. E aí o resultado hoje. Então, meus irmãos, não dá pra ficar assim, não dá pra gente achar que isso é bobagem, porque mais cedo ou mais tarde pode ser alguém de dentro da tua casa, ou até você mesmo, meu irmão. A nova cepa tá aí. Fiquem todos com Deus, um abraço e que Deus proteja cada um de vocês. Fui!